Shalom, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à série sobre a alma e assim nós vamos hoje falar sobre a glândula pineal. No penúltimo vídeo houveram alguns questionamentos, algumas pessoas vieram para nós perguntando, sobre a glândula pineal, sobre a sua função, sobre as questões da ligação da glândula pineal com a questão espiritual. Nós vamos então aqui tentar esclarecer alguns fatos sobre a glândula pineal que vão trazer entendimento sobre a sua relação com a nossa alma. A glândula pineal é um componente do nosso sistema neuroendócrino, ou seja, ela faz parte do sistema neurológico por ser parte do próprio cérebro, mas também tem função endócrina, ou seja, ela produz e secreta hormônios. Os hormônios são elementos bioquímicos que produzem alterações e fazem o controle do nosso metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo consiste no conjunto de reações químicas que fazem com que toda a nossa fisiologia funcione, tanto para a destruição de elementos, que se chama catabolismo, quanto a formação de elementos, que se chama anabolismo. Através da pineal, nós temos o que nós chamamos de fotorritmicidade. A pineal dita os nossos ritmos e nos dá a noção de tempo, de quando está de dia, de quando está à noite, e é ela que nos dá de acordo com a própria claridade, ou seja, esse ritmo agitado pela própria luz. E nós temos que entender como funciona isso. Apesar de ser uma estrutura muito pequena, ela tem aí por volta de um tamanho de um grão de arroz a um grão de milho, ela já é uma estrutura conhecida na antiguidade, desde os babilônios, mesopotâmios, egípcios, e também ela é uma representação usada em várias religiões. Ela tem uma forma semelhante a uma pinha, por isso ela é chamada pineal. Ela é essencialmente repleta de líquido. Esse líquido contém cristais que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que são cristais que reagem à luz. Ela é extremamente semelhante ao próprio olho humano. Por isso, muitas vezes ela é chamada de terceiro olho, por ela reagir à luz, pela presença desses cristais e pela presença de umas células chamadas pinealócitos. Os pinealócitos, eles são responsáveis tanto pela produção de serotonina, quanto da conversão da serotonina em melatonina. Dentro de pouco nós vamos falar mais. Eles têm uma característica ímpar. Eles são muito semelhantes à célula da própria retina, formato de cone ou de bastão. E são ligados ao cérebro através de fitas sinápticas, muito semelhantemente ao próprio olho. Por isso, a sua função é em percepção de luz e transmitir essa informação. Os pinealócitos estão ligados, então, ao córtex cerebral, através dessas linhas sinápticas, e a partir daí, eles são responsáveis por gerar o ciclo circadiano. São os ciclos relacionados a todo o nosso sistema circulatório, ou seja, pressão, batimentos cardíacos, função de veias, artérias. Esses ciclos, eles variam durante o dia. Às vezes a pressão arterial é um pouco mais elevada logo nos primeiros momentos da manhã. Depois ela se estabiliza, depois ela se eleva, ela baixa. À noite, normalmente, ela se estabiliza em um ponto mais baixo. Isso é o ciclo circadiano, isso acontece com todas as pessoas. Além disso, ela é responsável pela produção de uma molécula fundamental chamada melatonina. O que a melatonina faz? A melatonina é um poderoso, talvez um dos mais poderosos antioxidantes do nosso organismo. Quando nós estamos acordados, grande parte das nossas células se perde, deteriora, tanto de sangue, de pele, e existe a necessidade de repor essas células. E essa reposição normalmente é feita no período da noite, durante o sono. E um dos grandes responsáveis pela proteção desse processo é a melatonina. Por quê? Para que o organismo ele produza novas células, ele gasta energia. E isso vai gerar a formação do que nós chamamos de agentes oxidantes. Esses agentes oxidantes precisam ser captados para que eles possam se tornar inertes. Então, aí entra a melatonina. Ela é um antioxidante. Ela capta esses elementos
e os torna inertes para o próprio organismo. Isso é importantíssimo, porque isso vai produzir um efeito imunológico poderosíssimo, melhorando tanto a função imunológica quanto a função cardíaca, protege também o nosso organismo de diversas doenças, inclusive o câncer, e além disso, ela vai fazer um processo chamado cura pelo sono, ou seja, à noite, enquanto dormimos, o nosso organismo ele se restaura de tudo que ele sofreu durante o dia. Essa é a função da melatonina, por isso a pineal ela é tão importante, por produzir a melatonina. A pineal está relacionada a duas formas de controle. O primeiro é um ciclo interno, relacionado aos próprios ciclos circadianos, e um ciclo externo. Esse ciclo externo trata da própria reação à luz e às radiações cósmicas, tanto do Sol quanto da Lua, e nós queremos entender também, fazer entender que os astros também têm relação aos nossos ciclos circadianos. Mas a influência maior está relacionada à própria luz do Sol. De dia, junto com os intestinos, a pineal é uma das maiores responsáveis pela produção de serotonina, que são os hormônios do prazer, os hormônios do bem-estar. A alteração nessa produção de hormônios pode causar uma série de doenças psíquicas ou doenças da alma, que são, por exemplo, a bipolaridade, a esquizofrenia e outra série de doenças mais. Além disso, além da produção de serotonina durante o dia, durante a noite, a pineal ela passa a fazer a transformação da serotonina em melatonina, que é esse hormônio antioxidante importantíssimo e fundamental para a nossa existência. Sem ele nós não conseguiríamos viver, tenha toda certeza disso. Além de toda essa estrutura, a pineal também tem cristais de DMT, ou dimetiltriptamina. Essa molécula de dimetiltriptamina, que vai aparecer para você aí, é considerada a molécula do espírito. Por que ela é a molécula do espírito? Porque a dimetiltriptamina nada mais é do que um alucinógeno. Ela é usada para a fabricação de muitas drogas sintéticas. Sempre esteve relacionada às questões espirituais e da alma. Vamos entender um pouquinho mais. Durante o sono, o nosso cérebro ele forma um escudo eletromagnético que nos protege do ambiente externo. Quando nós fechamos os olhos, diminuída aos estímulos externos, tanto de som quanto de visão. E até determinado limite, nós somos abertos a eles. Isso protege o nosso período de sono. Então, o que acontece durante esse período? É nesses momentos que a pineal, então, ela desperta, porque existe uma maior ação desses cristais de dimetiltriptamina. E assim, esses cristais de DMT vão permitir com que haja uma interação maior do organismo, e isso vai levar as pessoas a sonharem. Durante o sono, enquanto os nossos sentidos são atordoados por um campo eletromagnético que é formado pelo cérebro, que diminui a nossa percepção auditiva, visual e até de tato, e assim o nosso sono ele é protegido para se tornar mais repousante, a pineal ela começa a se tornar mais ativa. Para quê? Para a formação da melatonina. E aí os cristais de DMT começam a se tornar mais ativos. E aí a pessoa ela é estimulada a sonhar. É daí que vem os sonhos. Ou seja, essa ligação ao etéreo, ao aquilo que não é natural. E essa região de sonhos é influenciada por essas vibrações externas do cosmos. Por isso, quando nós temos sonhos proféticos, quando nós temos sonhos muitas vezes indutivos, tantas pessoas têm sonhos relacionados a histórias, relacionados a situações que elas não viveram, mas que são situações reais, com certeza elas não estão se relacionando somente com o órgão neuroendócrino, mas sim com uma estrutura maior. Aí que vem a oportunização dos tronos, aonde que as frequências vibracionais passam a influir nas pessoas. Por isso que a glândula pineal é uma glândula de relacionamento, não interno, mas também
com o próprio cosmos. E já que nós já partimos do princípio que os tronos, eles nos influenciam através de frequências, essa pineal passa então a funcionar através dessas frequências. Então, as produções hormonais estão relacionadas a isso. Pode influenciar muito mais do que você pensa. Influencia em decisões, ações e no caráter de pessoas. Muitas vezes nós vemos pessoas que são influenciadas pelos tronos e agem exatamente como o trono deseja que ela haja, mesmo inconscientemente. Aí que está o cuidado que nós devemos ter. Nós já observamos em muitas situações pessoas que querem, mesmo dentro da fé cristã, ascender a um nível espiritual mais alto e querem experimentar situações mais altas, que usam de práticas esotéricas mesmo sem saber, e que essas práticas esotéricas procuram estimular a ação da pineal. Aí está o perigo. Nada mais é do que o estímulo à pineal. É ela que vai enxergar esse ambiente que não é visto pelos nossos olhos, ou seja, o mundo espiritual. E tantas vezes, queridos, esse tipo de conhecimento é impregnado de engano, porque esse contato com o mundo espiritual é ilegal. Porque o único que pode nos fazer caminhar neste mundo de forma legal é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai nos conduzir nesses caminhos. E às vezes nós vemos pessoas fazendo práticas até dentro das igrejas, que procuram estimular e procuram ativar a glândula pineal de forma inadequada, de forma que venha trazer uma repercussão espiritual grave naquela vida e para toda a comunidade. Por isso, cuidado. Nós devemos ter o discernimento do Espírito Santo para todas essas coisas, porque é somente pelo Espírito que nós podemos alcançar. O Espírito vai se relacionar com sua pineal? Com certeza. Mas quando buscamos tratar pessoas, nós selamos a glândula pineal. Antes de tudo, nós procuramos desconectar as frequências dos tronos. Por isso, existe a necessidade de tantas renúncias, de tantas chaves e códigos que nós falamos que são códigos proféticos verdadeiros, através da intercessão e através da oração, onde desconectamos essas ligações cósmicas com os tronos e essa influência, e colocamos a pessoa sob uma nova influência de bênção. Assim, a glândula pineal ela é selada pelo sangue de Cristo, e ela passa a não receber mais essas influências malignas e passa então a desfrutar de um grau de santificação. Toda visão fora do Espírito é uma visão ilegal. Nós devemos entender que quando nós buscamos essa realidade, nós estamos buscando caminhos pelos quais não nos são autorizados passar. O que nós temos que buscar então é a comunhão com o Espírito, porque Ele sim vai nos ensinar os caminhos que nós tanto podemos andar quanto devemos andar. E aí vem a chave de nós descobrirmos como as pessoas manifestam dons influenciadas por tronos. Isso é ímpar, a gente precisa entender. Por isso, o que nós temos que buscar para discernir o que é o que? Ah, pastor, como então eu sei que se eu tenho um dom contaminado, se eu tenho um dom que é influenciado por trono? Você já tem tudo. Você como homem, como estrutura, como imagem de Deus, que funciona como Deus, apesar de toda a deteriorização do pecado, esse DNA ainda carrega a identidade de Deus. Já temos toda a estrutura necessária para nos movermos nos dons. Agora, quem vai nos encaminhar por esses dons que faz a diferença? Às vezes, nós podemos ter dons que são estimulados, ou seja, que são ativados por figuras demoníacas. E aí nós temos que ter, talvez, o melhor dom, e eu tenho falado constantemente isso com você, o dom de discernimento de espíritos, para saber com quem nós estamos verdadeiramente tratando. E para isso nós temos que buscar a nossa identidade espiritual. Nós temos que buscar o que nós somos em Deus, o que nós propomos no nosso coração ser em Deus, para identificarmos o que Deus quer em nós e o que o Espírito Santo quer em nós e aonde Ele quer nos levar.
Muitas pessoas, elas querem buscar caminhos que não são revelados a ela. A palavra nos fala que o Espírito, ele dá os seus dons a quem ele deseja, da forma que ele deseja. Ele é quem distribui. Ele vai olhar em você a capacidade para receber os talentos a quais você pode usar nesse tempo. Por isso, não se apresse quando alguém falar com você que você tem que abrir a sua visão espiritual. A sua visão espiritual, ela só pode ser acionada pelo Espírito Santo. Peça a ele: Senhor, faça-me enxergar, me dê o dom de discernimento, e o Senhor vai te fazer enxergar muito mais. Às vezes, tem tantas pessoas que estão preocupadas em enxergar o mundo espiritual à sua volta e não conseguem enxergar os seus próprios problemas internos, estão em batalhas internas eternas, e às vezes, batalhas que levam à autodestruição. Essas batalhas podem tantas vezes desvirtuar os nossos caminhos. Por isso, antes de buscarmos entender esse mundo espiritual, nós temos que lutar para entender o que acontece neste mundo espiritual, que às vezes é muito mais complexo do que tudo que está à sua volta. Eu creio em todas as ações, em tudo que o Espírito Santo pode trazer nesse tempo para você. Mas o caminho é pelo próprio Espírito. Nós todos somos sujeitos às frequências vibracionais, porque todos nós estamos neste mundo e, como João nos fala, nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo está envolto em regiões cósmicas que estão impregnadas dessas influências de tronos. E nós vemos pessoas que vão buscar, então, os melhores caminhos, os caminhos mais fáceis, por conta dessas influências. E aí vemos tantas pessoas influentes agindo sobre a atuação dos tronos. Os tronos, eles sempre vão priorizar pessoas que têm mais influência, porque essas têm a capacidade de influenciar outros. Quando desperta em alguém um dom, nós temos que observar de onde vem esse dom e quais são os fundamentos aos quais esses dons estão sedimentados. Não é porque a pessoa opera maravilhas, e o próprio Cristo disse isso, que tantas vezes muitos irão para ele falar assim: olha, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres e maravilhas, e o Senhor vai nos declarar que não os conhece. Muitos precisam ser curados nesse universo interno antes então de atingir esse universo externo. Quando nós falamos de dons, nós falamos de coisas que verdadeiramente chamam a atenção. Então, muitas vezes as pessoas vão ser inflamadas em pensar que estão sendo movidas pelos dons por conta do orgulho. E o orgulho é fruto vibracional da ação dos tronos. Então, o que nós precisamos observar nisso tudo e nesse tempo? Haja segundo o próprio Espírito Santo. Creia que o Espírito Santo é suficiente para ativar todos os dons na sua vida. E sem ele, nenhum dom vai funcionar direito. Os dons já estão em você, mas eles nada dizem do seu caráter. E quando nós falamos dessa influência vibracional, ela tem muito mais a dizer do caráter do que propriamente o dom. Então, tantas vezes, pessoas que são verdadeiramente usadas aí em maravilhas, elas têm um caráter distorcido, um caráter que verdadeiramente não condiz com aquilo que elas pregam. Isso é influência de trono. E quanto mais influência e, entre aspas, poderosa essa pessoa se tornar, mais ela vai ser influenciada por esse orgulho, por esse trono. Espero ter deixado claro. Se você tem alguma dúvida, deixe aí no seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, indicar o nosso canal para pessoas que verdadeiramente vão ser atingidas pela palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.